Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O podcast A Caça Talentos está no ar. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E falando em novo trabalho, hoje a gente vai falar sobre as plataformas de recrutamento e seleção. Será que elas são justas para os profissionais? Será que tem algo no mercado que pode melhorar a experiência do usuário? Até que ponto a tecnologia está ajudando ou atrapalhando quem está em recolocação? Para isso, eu tenho 3 convidados incríveis. Eu estou aqui com o Bruno, que é CEO da FIDS. Estou aqui com o Gabriel, que é o CMO da FIDS. É muita sigla, hein? Estou confusa aqui. E estou aqui com a Rafaela, que é a CSO da FIDS Brasil. E eu queria já agradecer a presença de vocês. Sei que vocês viajaram, chegaram hoje cedinho, trouxeram o sol para Curitiba. E queria perguntar, será que as plataformas de recrutamento e seleção são justas com os profissionais? O que vocês têm para nos dizer? Excelente, Thaís. Primeiro, muito obrigado por nos receber aqui. Viemos hoje cedo de Floripa para Curitiba. Pegamos uma estrada boa, trouxemos o sol lá, um pouquinho de calor. Falaram que podia estar um pouquinho frio, mas deu tudo certo. Assustaram vocês, né? Falaram para trazer agasalho, não é? Isso, e a gente estava preocupado com o trânsito também, né? Mas deu tudo certo, chegamos bem aqui. Então, estamos muito felizes de poder tocar num assunto tão importante que é esse assunto de recrutamento e seleção. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos receber. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente tem visto uma evolução das plataformas, né? Como a tecnologia que, em tese, deveria ajudar, gerando, às vezes, mais atrito do que, de fato, uma solução para o mercado de recrutamento e seleção. A gente vive num país que passou por uma onda de desemprego muito alto, hoje relativamente equilibrado, quando a gente fala de um cenário mais macroeconômico, e como uma empresa de pessoas, mais uma empresa de tecnologia para a gestão de pessoas, uma coisa que a gente se preocupa muito é como que a gente pode ajudar a sociedade, como que a gente pode ajudar as empresas também nessa etapa de recrutamento e seleção. A FIDS, por essência, nasceu como uma plataforma mais completa para engajamento e desempenho de colaboradores, focando em todo o ciclo, desde o onboarding desse colaborador, né? Hoje a gente tem também a parte de admissão digital, ciclos de avaliações de desempenho, gestão de objetivos e metas, e aí mais recente nós lançamos então essa nova solução de avaliação de desempenho. E eu acho que o grande desafio, não vou responder de primeira aqui essa pergunta, Sim. Mas o grande desafio que a gente sente é como que a gente pode ser muito útil para os RHs, dar a necessidade, a flexibilidade, a escalabilidade que muitos RHs precisam, sendo justo com os colaboradores que estão participando desse processo seletivos. Então, acho que essa é uma grande pauta para a gente trocar ideia pelos próximos minutos. Perfeito. E daí, o que vocês acham? As plataformas são justas? O que vocês têm encontrado aí no mercado? Assim, a gente tem percebido, né, que muitos colaboradores ainda sofrem muito, por exemplo, com falta de retorno das empresas. A gente vê uma manifestação muito grande de pessoas que não têm respostas, que não têm atenção, que não têm boas experiências. Então, lá na FIDS, a gente participa de todos os processos seletivos. Toda a fase final passa pelos fundadores, pelos sócios, e a gente continua essa política, faz parte da nossa cultura. E uma pergunta sempre em comum que a gente costuma fazer é: como é que está a sua experiência? Como é que está o seu primeiro contato aqui, desde o processo seletivo com a FIDS? Porque a gente se preocupa desde do dia zero, que é esse momento que a pessoa ainda não faz parte da empresa, mas ela está ali, né, com a expectativa de fazer parte, no nosso caso, do nosso ninho, que é como a gente chama nosso ambiente de trabalho. Então, eu acho que existe um problema raiz que começa aí, que é nesse primeiro contato e na visão das empresas da importância disso, da importância de um começo bem feito, e que ele começa, na verdade, antes que o colaborador entre na empresa. Então, essa nova solução de recrutamento e seleção que a FIDS está lançando agora, ela visa estar integrando tudo em um lugar só, que sempre foi a nossa proposta, né, de ter todas as soluções de gestão de pessoas em um lugar só. E essa era a peça que faltava no nosso jogo, que a gente sempre se preocupou, mas nunca trouxe tecnologia para ajudar essa experiência a ser ainda melhor. Perfeito. E você pode dizer o que tem de diferencial nisso, né, nessa plataforma, né, nesse braço da plataforma que vocês estão lançando? Sim, Thaís, com certeza. Muito do que a gente percebeu
é que o candidato, em alguns momentos, acaba não sendo tratado da melhor forma durante esses processos, né? Então, quem nunca se candidatou e não soube, né, em que etapa estou, quando termina, qual é a próxima fase, o que vem. E já começa na candidatura, né? Eu atendo muitos clientes em recolocação, que eles vão lá fazer cadastro nas vagas e, de repente, ele preencheu o número de documento, uma série de dados e não salva no final, né? Daí pensa, a pessoa já está nervosa lá, preenchendo um monte de coisa, né? Já teve que tirar uma parte do dia e daí, de repente, sumiu tudo, tem que recomeçar, né? Então, é uma experiência terrível, ainda mais para quem, às vezes, está com estado emocional até abalado, né? Está com a autoestima rebaixada, no sentido de falar, nada dá certo para mim, nem o cadastro eu consigo fazer para essa vaga. Sim, e às vezes até acaba sendo pego naquilo, acho que é um sinal do destino que eu não devo me candidatar. E não, calma, não é isso. E pensando em todas, né, essas informações que a gente foi captando e fizemos entrevistas, né, com muitas pessoas candidatas, a plataforma nasce pensando na experiência da pessoa candidata. Porque, como o Bruno trouxe, né, a gente tem ali o desafio de tornar o RH mais escalável, né, conseguir entregar uma solução que agilize a vida do RH, mas que também enxergue aquela pessoa candidata como uma pessoa que precisa de uma boa experiência, porque para eu ter os melhores talentos, eu preciso ter um processo que justifique, né, e que seja atraente para esses talentos que existem no mercado. E aí é onde a gente traz essa inovação, podemos dizer assim, que é um casamento aí entre experiência de usuário barra um processo, né, mais humanizado, onde o candidato tem ali, né, um ambiente dele, onde ele consiga acompanhar todos os processos que ele está participando, né, dentro da nossa plataforma. Então, independente da empresa, ele tem a visão de todos os processos, em que etapa ele está de cada uma dessas aplicações. Então, de forma muito transparente e ágil, ele consegue saber como que está o status da recolocação dele. E esse é algo que continua sendo, né, o nosso foco de evolução também. Perfeito, perfeito. E hoje, um profissional que está se candidatando a processo seletivo, quais orientações vocês podem dar para o candidato que está lá preenchendo seu currículo, que está enviando o currículo aí no mercado, que de repente vai participar numa entrevista? Acho que vocês todos têm bastante experiência com entrevista, até queria parabenizar, porque vocês fazem todo um acolhimento com o profissional que chega até vocês. Então, o que vocês podem nos dizer de dicas mesmo para quem está em recolocação? O que fazer para se recolocar mais rápido e numa empresa mais humanizada também? Um ponto que a gente fala bastante lá dentro da Feeds, e desde que a gente nasceu, a gente tem olhado bastante para isso, para essa experiência que a Rafa comentou, da experiência do colaborador, e nós temos vários cases, pessoal, que são legais, são super interessantes, de pessoas que não passaram o nosso processo seletivo, mas mandaram feedbacks elogiando o nosso processo seletivo. Então, a gente tem vários relatos desses, assim. Quando a gente fala, às vezes, de conflito de tecnologia e processo seletivo, a gente tem que lembrar que a tecnologia ela vem para ser um aliado, né? E que, às vezes, por uma falta de conhecimento, por falta de tempo, por um problema que a gente não sabe, o RH que está preparando aquela plataforma, né, às vezes configura uma coisa errada, às vezes monta um processo seletivo de forma errada, né? Agora, quando a gente olha do ponto de vista do candidato, uma coisa que a gente sempre bateu, principalmente lá dentro da Feeds, é que a pessoa tem um interesse genuíno em querer trabalhar lá, né? Então, eu sei que uma pessoa, por exemplo, que já está desempregada, né, ela se candidata a 3, 4, 5, 10 oportunidades. É diferente de uma pessoa que já está bem empregada e está com vontade, um desejo, né, de trocar de empresa, é mais fácil. Mas uma coisa que eu gosto de ver nas pessoas é uma vontade genuína de trabalhar lá. E mesmo que você esteja mandando 10 currículos ou se candidatando a 10 vagas, é entender essa empresa que você está mandando, né? Às vezes você manda 10 currículos, 5 te chamam para uma entrevista. Então, para essas 5, você entender o que aquela empresa faz, entender de verdade quais são as dores daquela área que você está se candidatando, quais são os desafios dessa área dentro dessa empresa, qual que é a história da empresa, como é que é a cultura dessa empresa.
né? Então, uma coisa que sempre que chega, principalmente em nós, fundadores da empresa, a gente olha muito para essa questão, o brilho dos olhos. Ela realmente quer trabalhar lá? Ela entendeu o que a gente faz? Porque é difícil a gente querer trazer alguém para dentro da empresa que ela nem entendeu ainda o que a gente faz, se o que ela faz casa, se ela vai gostar de trabalhar com a gente. Como empresa de tecnologia, a gente olha muito para esse casamento de... Às vezes a gente não está olhando só se a gente vai gostar de contratar o Gabriel, mas a gente tenta fazer uma leitura ainda mais que a gente gostou do Gabriel, mas pelo que o Gabriel está falando, será que ele vai gostar de trabalhar aqui? Sim. Então... E não dá para... não gostar ou gostar daquilo que você não conhece. Exato, Né? Daí, exato. Ou seja, o candidato não será avaliado nesse ponto. Exatamente. Então, uma dica que eu dou para todo mundo que está se candidatando hoje, pessoal, é criar uma vontade genuína de trabalhar naquele lugar. Pesquisa quem são os fundadores, quem são os empreendedores, por que eles criaram a empresa, né? Como é que funciona a estrutura da área dessa empresa, mesmo que seja uma grande empresa. Né? Vou mandar meu currículo para a Renner, estuda a história da Renner, né? Quando que abriram capital, quantas lojas tem pelo Brasil, quais são as lojas mais interessantes ou menos. Então, tem essa vontade genuína de entender, porque isso na entrevista pode fazer toda a diferença. Boa, queria trazer 3 pontos, né, bem breve. Primeiro é que esse comentário que o Bruno falou, que tem algumas pessoas que participam do nosso processo, não passa e que elogiam depois. Aconteceu um fato bem interessante, que foi num evento que a gente estava participando, o maior evento de RH do Brasil, um dos maiores, e que uma pessoa passou no nosso stand falando, quero gravar um depoimento. Eu falei, tu é cliente? Não, eu fui uma candidata no processo seletivo. E eu não passei, aquilo me marcou muito. Sim. E a gente gravou o depoimento com ela, divulgamos o depoimento com ela, e foi um dos depoimentos que teve mais engajamento. E isso prova... a lealdade que a gente tem com as pessoas que se candidatam. E só por curiosidade, o que ela falou no depoimento? Olha, eu tenho um link, a gente pode colocar Sim. na descrição dos comentários desse podcast para ver na íntegra. Sim. Mas ela falou que ela participou de outros processos seletivos e esse foi a primeira vez que ela recebeu um feedback e que foi um feedback que a fez mais preparada para uma próxima entrevista. Que legal. Tipo, não foi um feedback aleatório ou padrão. Foi uma coisa de fato que alguém trouxe para ela como observação das etapas, que trouxe para ela, que ela olhou para aquilo e encarou como um presente de fato. Então ela foi grata à FIDS, porque graças àquele toque, né, que foi dado pela FIDS, ela inclusive estava numa fase final de um outro processo. Que legal. Por exemplo. Depois a gente soube que ela se recolocou e ela ainda disse, foi sim. graças ao feedback da FIDS que eu soube o que eu precisava me desenvolver e consegui me recolocar. E o mais interessante, tem pessoas às vezes que entram para a FIDS depois de uma terceira tentativa, depois de uma segunda tentativa. A pessoa ela continua insistindo porque ela conseguiu ter pistas do que ela precisa fazer numa próxima tentativa para conseguir entrar na empresa. Então acho que isso foi bem interessante também. O que mostra que do lado das empresas, né, todo mundo que é RH que está nos acompanhando aqui, é muito importante, a tecnologia ela tem que ser o seu aliado. Sim. Né? Não adianta tentar jogar tudo, automatizar todo o relacionamento, toda a comunicação. Porque às vezes a pessoa vai entrar para um processo seletivo, ela vai ver que é tudo tipo tech touch. Mas, cara, não é isso que eu procuro numa empresa, né? As pessoas querem trabalhar com outras pessoas, gerar relacionamento. Eu entendo que tem vagas, por exemplo, que tem 100, 150, 200, 1.000 candidatos, 2.000. A tecnologia precisa ser um aliado. Mas a gente precisa ter essa humanização como estratégia do RH, começando pelo processo seletivo. E da própria empresa, porque passa uma mensagem. Né? A marca da empresa começa a ser avaliada no primeiro toque, no primeiro relacionamento que ela tem com a pessoa. Então ela já está sendo julgada. E ali é o primeiro momento que você tem para fazer isso, né? Você estava dando as dicas, eu te interrompi. Agora eu já não me lembro mais das outras, mas enfim, eu acho que a Rafa Era 3, foi uma do... Eu não me lembro mais. Mas acho que casando um pouco e que Sim. deve ter relação, conhecendo bem o Gabriel, o ponto de até tempo de qualidade, né? Se eu vou investir o meu tempo em meia hora que seja, me candidatando para essa vaga, investir mais 15 minutos que seja, jogando ali no Google, né? Entrando na página do LinkedIn, entendendo um pouquinho o que a empresa faz, para que eu chegue, né, na entrevista ou até mesmo na aplicação, se tiver alguma pergunta aberta, eu possa citar algo da empresa para também mostrar o seu valor, né? Saber sobre a empresa
também mostra valor no candidato. Porque ter todas as atribuições técnicas, né, todo o conhecimento que precisa ter, mas não saber o que a empresa faz, como o Bruno trouxe, né, não tá ali preocupado, presente e querendo aquela vaga, também vai impactar no resultado que você vai receber a partir do processo seletivo. Então, essa seria, acho que, uma das principais dicas aí, né? Lembrou. Sabia que você ia lembrar. Lembrei. Eu vou ficar de boca fechada agora para não interromper. Não, acabei de viajar. Mas, assim, tem umas coisas que me marcam muito, né? Sim. Que foi a pergunta, né? Tem umas coisas que me marcam muito, que são os primeiros minutos da entrevista. Então, cada vez mais eu vejo que as empresas elas estão muito olhando para o comportamento, muito as soft skills muito mais do que as próprias hard skills, porque as hard skills você consegue treinar, aprender e tal. As soft skills são coisas mais profundas, né, que envolvem comportamento, atitude e por aí vai. E uma coisa que me marca muito são os primeiros minutos e as mensagens de comportamento que aqueles minutos me transmitem. Então eu me lembro de alguns exemplos de pessoas que elas estudaram até a paleta de cores da FITS. E foram tipo de azul marinho, azul mais claro, ou amarelo, decoraram o próprio fundo da live, para ganhar já uma empatia, um rapport. Foram entusiasmados no começo, porque a FITS tem um propósito de criar ambientes de trabalho mais felizes. E eu posso até citar uma pessoa dos próprios bastidores aqui do nosso podcast, que é a Tuane, que está aqui nos nossos bastidores, que realmente impactou logo de início o entusiasmo, trazendo alegria, transmitindo e criando aquela conexão com o nosso propósito. Isso chamou a atenção e ela está aqui hoje pelos méritos dela, pela experiência que ela tem, pela história que ela tem e também por ter tido essa atenção, esse cuidado e interesse genuíno para aquela vaga específica. Então ela falou, olha, eu tenho um interesse legítimo nessa vaga aqui, eu farei de tudo nos próximos minutos para conquistá-la. Tipo, você conseguia sentir nos olhos dela que era aquilo que ela queria. Eu tô vendo ela aqui, ela tá fazendo, ela tá até emocionada, ela tá fazendo assim. E ela é brilhante, ela tá há 4 meses, 5 meses na FIDS e parece que ela tá há 2 anos. Tamanha identificação que realmente houve, né? Perfeito, ótimo. E falando de entrevista, o que mais? O que desaprova um profissional na entrevista? Já vi que não saber sobre a empresa é um fator, assim, uma falha grave. Sim. Mas o que mais que tem desaprovado nas entrevistas de emprego que vocês realizam? Que outros fatores? Acho que cada área tem os seus fatores mais relevantes, sim, né? Como pra gente, a gente acaba indo bastante para uma questão cultural, um match. Por exemplo, hoje eu não faço mais nenhuma avaliação técnica das pessoas, a gente tem o próprio time de RH que faz essa avaliação técnica, mas tem um pouco a questão de conhecer a empresa, acho que é um ponto relevante, mas tem aquela pessoa que está em qualquer lugar, sabe? Vai fazer estamos todos remotos, né? Ela abre o celular na hora, ela está na cozinha, está num lugar estranho, ela não se preparou para aquele negócio. Então, acho que tudo que não tem uma preparação, o cuidado, o carinho, né? Eu gosto muito eu acho que a pessoa tem que dar o seu melhor, né? E existe um conceito no seu melhor que as pessoas acham que mas na hora que eu liguei a câmera eu dei o meu melhor ali. Mas o seu melhor, pessoal, tem a ver com o quanto se preparou para aquele momento, né? Uma entrevista antes da câmera ligar. Né? O seu melhor não é só a partir do momento que a câmera liga, ou numa reunião, a partir do momento que começa a reunião. É todo o processo de preparação. Né? E lá na FITS, por exemplo, a gente não tem nenhum problema de fazer horário ao meio-dia, mais cedo, à tarde. A gente é bem livre, a gente tenta botar bem. A gente sabe a agenda, tem pessoas que têm filhos, tem gente que está trabalhando ainda, trabalha até às 18, não tem problema fazer um pouco depois. Mas já aconteceu várias vezes, assim, de chegar na etapa, a pessoa está numa sala toda escura, não dá para ver direito, não tem um microfone, ou tá num lugar que não dá nem para enxergar a pessoa direito. Então, acho que isso para mim é um ponto importante, que é a experiência de encontrar essa pessoa, é um ponto. E o segundo, vou reforçar essa questão da preparação. Acho que a pessoa precisa estar preparada. Acho que quando chega na entrevista com a gente, né, principalmente numa posição de pleno, para sênior, ali, que a gente imagina que você é uma pessoa mais experiente e tudo mais, a gente precisa sentir que a pessoa veio preparada para aquilo que ela veio, né? Eu participei ao longo da carreira, a FITS vai fazer 5 anos agora, mês que vem, em maio, mas já participei de vários processos seletivos também, né? A gente veio do mercado de trabalho
E eu participei de processos seletivos como a Amazon, por exemplo, que são entrevistas muito duras, técnicas muito duras, né? Da pessoa pedir configurações online ali e tudo. Então mostra como a preparação antecipada, o estudo técnico daquilo é muito, muito relevante. E eu acho que a gente acabou levando um pouco disso para feeds também, a gente tem várias etapas. Às vezes tem vídeo para a pessoa explicar, por exemplo, no processo comercial, no processo de CS, né? A pessoa tem que gravar um vídeo e tudo mais. Vocês pedem vídeo case ou vídeo currículo? Vídeo case. Vídeo case. Ai, eu Ensina adoro. vendendo. Ninguém falou vendendo. sobre vídeo case aqui. Eu Ah, quero então que a Rafa vocês... A Rafa tem boa Vocês experiência. Tem o case do Rafael, né? Tem um case do Rafa de CS. Rafael de CS, acho que tu pode contar essa história logo em seguida, Gabi, mas em vendas, né, como a gente trabalha 100% remoto, então é muito vídeo, e daí é muito importante que a pessoa tenha um bom relacionamento com ela mesma na câmera, né, a gente até tava conversando, tem pessoas que não conseguem, assim, ficar ali se assistindo e se ouvindo o dia inteiro, e pro processo comercial esse é um ponto muito importante dentro da Feeds. Então, a gente manda, né, uma situação, uma simulação, onde a pessoa pode, né, explicar ali como que ela faria na vida real. Então, uma qualificação, né, de um lead para o pessoal de pré-vendas, para o pessoal de vendas, como que ela venderia feeds. E daí, claro, né, nenhum dos quesitos técnicos são avaliados nesse vídeo. É muito mais pensando em relacionamento com câmera, voz, postura, até o próprio ambiente, né? Como o Bruno trouxe, que é muito importante para o nosso processo comercial como um todo. Mas a gente tem videocases para todas as áreas que são de relacionamento com o cliente, né? Então, mesmo em vendas, antes dele ser cliente, já tem esse relacionamento. E no time de CS, que a gente tem aí uma história do Rafael, que trocou como analista e cresceu lá na Feeds, hoje é gerente. E ficou marcado. Ficou marcado, porque assim, cada área, por exemplo, tem o seu modelo do processo. Tem gente que vai no desafio, tem gente que vai no vídeo, tem gente que vai escrever alguma coisa, um case, por exemplo. E nessa época, foi em 2019, e não era essa febre enorme que hoje todo mundo tem um canal e todo mundo é influencer e todo mundo faz stories e reels e TikTok e tal, não tinha tanto isso, já tinha, mas não tinha tanto como é hoje, por exemplo. E aí ele entrou na área de CS e o CS tem a principal missão de cuidar do cliente, né, de ensinar as coisas, de facilitador, de educador praticamente. E o desafio era praticamente fazer um review sobre o PlayStation, alguma coisa tutorial, assim. Era tutorial, fazer um tutorial. Sério? Então o desafio era ensine como ele entrar na área de implantação, grave um vídeo ensinando algo para alguém. Isso. Né? Sim. Esse era o desafio para todos os candidatos. Para todos os candidatos. E aí ele fez um envolvendo o videogame, ele abriu a caixa. Fez um unboxing. Fez um unboxing da caixa e falava o que era cada item era pra quê e tal, como é que ligava na televisão. Ele dava todos os detalhes, o controle, o que funcionava o quê. Porque é importante para o que ele ia fazer, porque a primeira experiência do cliente quando entra na empresa, depois de assinar o contrato, é a implantação. Né? Então, beleza, como é que vai ser esse primeiro contato? O passo a passo disso. Então, o vídeo ficava evidente que ele era uma pessoa curiosa, que ele era uma pessoa criativa, uma pessoa corajosa, uma pessoa de iniciativa, uma pessoa detalhista, uma pessoa com boa organizada. capacidade didática. Exatamente. Sim. Então, todas essas habilidades que, às vezes, em um vídeo fica muito mais evidente do que uma própria conversa, né? E se mostrou realidade, né? Ele entrou como analista em 2019, hoje é gerente. Nossa, que legal. Graças virou coordenador, depois analista, sei lá, pleno, depois coordenador, hoje é gerente. E o que eu mais gosto desse case é até pensando, né, numa dica para os candidatos. Não se apeguem a fazer o videocase exatamente ao business da empresa, né? Tenha o entendimento ali, o que vai ser avaliado. E daí dentro da relação, né, que a gente passa de o que é esperado, né, desse desafio ou desse vídeo, foi falado que não seria avaliado o conhecimento técnico sobre a plataforma Feeds, e sim a parte mais de didática, comunicação. E dali ele percebeu, cara, onde que eu vou ficar mais confortável em ensinar, né? Onde eu vou conseguir transmitir essa autoridade que, como o Gabriel trouxe também, o conhecimento técnico é mais fácil a gente ensinar. Sim. Agora, as soft skills tem que demonstrar ali, né, o que já tem de bagagem. E ele fez isso. Então, quando, né, pegarem processos que tenham videocase, lê com atenção o que vai ser avaliado naquele videocase
E até um pouquinho de qual é o perfil da empresa também, né? Porque a Sim, gente, sim. uma startup que estava começando, então fazer um vídeo bem Não criativo. dá pra fazer um vídeo de terno e gravata pra vocês, né? Não, ele vinha da área jurídica, então talvez Sim. na minha cabeça. Mas ele percebeu que não fazia sentido. Terno e gravata não faltava no armário dele. Sim. Então, de fazer também esse caso que vem lá com a primeira dica que o Bruno trouxe de estudar a empresa, né? Se é uma empresa mais tradicional, não vai fazer um videocase todo moderninho e que não fale a linguagem ali da empresa. Então, olhar, né, principalmente o que está sendo avaliado e casar com o perfil da empresa. E é muito legal, principalmente para vaga remota, assim, acaba que ficou mais comum o uso de videocases. Agora, Thaís, só me permite acrescentar uma coisa, que olhando mais e falando um pouco mais com o RH. Sim. Eu acho que é legal trazer uma pauta que eu acho que nem sempre é comentada e tal, que é a necessidade de construir cada vez mais times diversos. Então, eu acho que isso é uma pauta interessante, que é, muitas vezes a gente tem uma necessidade ali dentro da empresa e a gente tem uma expectativa de muitas vezes encontrar as pessoas iguais às outras que já estão na empresa. Isso é um erro clássico, né? Então, eu acho que é uma tendência e já é uma realidade cada vez mais das empresas, dos RHs, também buscarem essa diversidade, né, dentro dos processos seletivos. Então, acho que isso é uma pauta interessante para trazer e um olhar já conversando com o RH também de sempre estar colocando isso como uma prioridade, porque eu acho que um time que ele não nasce diverso, ele já nasce fracassado. Porque pessoas iguais a gente não constrói inovação, e a empresa vive de inovação. Então, se a gente quer ter uma empresa de sucesso, quer inovar, a gente precisa olhar também para essa questão da diversidade, construir pessoas diferentes. Eu acho que essa diferença vai construir realmente um negócio mais lucrativo, mais sustentável. Perfeito, perfeito. E quando o candidato está lá preenchendo, tá na plataforma, preenchendo os dados, tem alguma dica, algum atalho, algo que possa ajudar esse profissional a performar melhor nos filtros da inteligência artificial? Tem. Tecnicamente falando, sim. Para as plataformas que usam inteligência artificial para fazer as triagens ou geram um score em cima de cada candidato, né? As palavras-chave, assim como existe no marketing, essa questão de como as palavras performam dentro de uma pesquisa no Google, né? Que a gente chama de SEO, nas plataformas que utilizam inteligência artificial também existe esse relacionamento. Então, sempre que você for escrever alguma coisa, é importante que as palavras que você vai escrever casem com aquela questão da vaga. Então, se eu estou me candidatando para uma vaga de desenvolvimento de software, o sistema vai procurar por palavras-chave relacionadas ao desenvolvimento de software. Isso que vai gerar um score melhor para aquele candidato, né? Não adianta falar assim, nossa, mas eu fui... trabalhei no banco gigante de São Paulo, não sei o quê. Ah, mas eu era trainee da área financeira, eu sou desenvolvedor de software. Isso não vai pontuar lá dentro, né? Então, sempre que a gente for relacionar, principalmente utilizando plataforma que sabe que a inteligência artificial pode ser muito utilizada ali dentro, é importante que a pessoa, ao escrever coisas nesses campos, tenha a calma, né, de usar e procurar as melhores palavras relacionadas às palavras-chave daquela vaga. Então, desenvolvimento de software, quais são as linguagens? A gente vai cair de volta naquele item de conhecer a empresa, né? Quais são as linguagens de programação que aquela empresa usa? Quais são os frameworks que aquela empresa utiliza? Né? Uma vaga de marketing, onde é que a empresa está procurando ali? Olha a descrição da vaga e olhando a descrição da vaga, vamos tentar ver o que eu tenho de habilidades muito próximo da descrição da vaga. Né? Então, essa é uma das formas que o algoritmo vai tentar identificar e tentar fazer esse casamento do score também, né? Tempo mínimo de experiência, são coisas que o algoritmo busca bastante, né? Empresas similares também já têm trabalhado, isso acaba contando também, mas eu acho que a grande dica é, na hora que for escrever alguma coisa, né? Tentar casar realmente essas palavras-chave, que é uma das coisas que, de maneira geral, né? Claro que a gente não conhece todas as plataformas de recrutamento e seleção, mas de maneira geral a gente sabe que é uma das coisas que a inteligência artificial dentro dessas plataformas tenta buscar para ranquear melhor os candidatos. Eu vejo que isso acontece pouco, tá? Esse olhar para a descrição da vaga como uma dica do que eu posso escrever no preenchimento da vaga. Eu vejo muito essa fragilidade, que a pessoa me respondeu coisas que não tinham conexão com a descrição da vaga. Então, por exemplo, ferramentas. Tem lá, ferramentas necessárias, X, Y, Z e W.
mas nas respostas não foram citadas nada sobre essas ferramentas. Então, no olhar para as respostas, eu não sei qual o nível de experiência, qual case que a pessoa já construiu, qual o nível de conhecimento que ela tem em cada uma daquelas ferramentas, né? Às vezes está lá bonito no currículo, né? Com aqueles degradê, com aqueles gráficos. Aqui eu sou ponto 4, aqui eu sou ponto 5. Mas que, na verdade, não é muito útil. As histórias, né? por trás Até para quando a inteligência artificial está analisando o currículo. Sim. O texto é sempre melhor. Sim. E até uma orientação que eu dou para os meus clientes é: quando você estiver buscando vagas, quando você se candidatar, também faz print dessas vagas. Porque sai do ar. E às vezes saiu do ar, você sentou para fazer uma entrevista, você não lembra mais, porque você se candidatou a 30 vagas, você não lembra quais os requisitos, né? Daí você não tem mais o link. Mas você tem o print e daí você consegue enfatizar também na entrevista de emprego os requisitos que a empresa está pedindo. Mas é muito importante. E eu digo que também o mantra do LinkedIn é a palavra-chave, né? Sim. Qualquer banco. Porque como que o recrutador vai te procurar? Ele vai digitar a palavra-chave que remetam ao seu perfil, que remetam aos pré-requisitos das vagas, né? Evitar cargos genéricos também, quer dizer, trabalhar com cargos genéricos e não com a nomenclatura, que às vezes ela é bem exclusiva de cada empresa. Isso facilita também. E não economizar no texto. Eu vejo muitos perfis também que no próprio LinkedIn não coloca abaixo de cada cargo aquilo que desenvolveu. E a pessoa está perdendo um super espaço de jogar mais palavra-chave, mesmo que fique um pouquinho repetitivo. Eu digo, o currículo não é para ficar bonitinho, é para te levar para uma entrevista. Então, fica repetitivo, pode até ficar, mas você está pecando pelo excesso, e é melhor pecar pelo excesso quando você está em busca aí de uma recolocação, né? O fato também de manter o material atualizado na plataforma ajuda também, porque alguns filtros, eles aparece primeiro o material mais atualizado. Sim. Um ponto também que eu já peguei em alguns processos de ter os requisitos, né, obrigatórios e os diferenciais. E a pessoa acabar focando muito nos diferenciais, porque ela pensa, não, o obrigatório eu já tenho, então eu preciso mostrar que eu tenho os diferenciais e isso acaba prejudicando ela no processo seletivo, né? Então, assim, não deixe de falar do básico bem feito, fale de todas as experiências do que é pré-requisito obrigatório e fale também dos seus diferenciais. Não escolha um ou outro, ou não, vou falar só do diferencial, porque isso vai me destacar em relação ao restante dos candidatos. Então, ter esse olhar, e sou muito do time que quanto mais escrita, melhor ali na candidatura e até mesmo no perfil do LinkedIn. Eu acho legal um complemento, que quem está falando aqui é um dos maiores diretores de vendas do Brasil. Sim! E acho que a gente tem que ficar bem atento aí à audiência, porque é o seguinte, quando você está se candidatando, você está vendendo, né? É um processo de venda. Você está vendendo a sua imagem, está vendendo a sua experiência, está se vendendo para a empresa. E aí eu trago agora para a questão do marketing. Você tem 6 meses para não ser... 6 meses não, 6 segundos para não ser ignorado pelas pessoas na comunicação de maneira geral. Cada vez mais os primeiros segundos são cruciais. A gente vê as próprias redes sociais, nós somos reféns delas e consequência delas, né? O nosso comportamento no dia a dia é impactado por esse comportamento que faz parte, né, do nosso cotidiano. E no processo seletivo igual. Se você não, nos primeiros minutos, seja numa call, seja numa escrita, seja no LinkedIn, onde for, não ser atraente para as pessoas, né, comercialmente falando, no sentido de vender a sua imagem, você está perdendo uma super oportunidade. Né? E Perfeito. Mais uma coisa, Thaís, que eu lembrei agora, talvez gere algum debate, não sei aqui na mesa, mas com certeza com as pessoas que podem estar nos acompanhando. Esse é o momento do corte, né, Bruno? Esse é o momento do corte. Agora. Bacana. Aqui não tem corte. Isso a gente pegou bastante. Eu sei que acontece, que eu converso com um monte de gente, né? A gente tem bastante relacionamento em várias outras empresas e tudo mais. Já vivenciei isso em outras posições também, que é a vaga de analista, que são a maioria das vagas de assistente de analista, acho que, não sei a porcentagem, mas sei lá, 80%, 90% das vagas no Brasil provavelmente devem ser em alguma posição de operação, né? E a pessoa, ela quer falar o quão ela é estrategista. Ah, não, mas eu gosto mesmo é de estratégia, eu gosto mesmo é de... Mas, cara, a vaga não é para isso.
né? E aí, às vezes, a gente está precisando de alguém muito bem para operacionalizar aquilo, né? Sei lá, vou dar um exemplo, pegar um time do Gabriel, que de social media. Pô, tá contratando uma pessoa que é uma pessoa especialista em redes sociais. Aí a pessoa fala, não, mas o que eu gosto mas é de ficar montando a estratégia. Para montar a estratégia, a gente já tem um time de gestão, é um negócio muito longo, elaborado, tá conectado. A gente quer alguém que vai lá. Então, é bem comum, e a pessoa fala isso achando que isso vai agregar valor para ela. E às vezes, na verdade, o que está acontecendo é exatamente o oposto. Porque eu quero alguém que operacionalize muito bem aquilo. E aí a pessoa fala, não, mas que eu gosto de estratégia. Isso aí, essa pessoa daqui a pouco vai querer gestão, a gente não tem opção para ir para a gestão agora, eu prefiro nem trazer para nem frustrar essa pessoa no final. Então, às vezes, ela está falando coisas, achando que vai agregar valor para aquela posição e pode estar dando um tiro no pé, assim, porque... Então, cai naquele ponto que a gente tem falado algumas vezes aqui, entender a empresa, entender a vaga, entender exatamente o que é necessário, para não dar o tiro no pé de ficar falando, né? O Gabriel agora comentou da área de vendas. É comum, às vezes, o vendedor falar demais, né? O cliente já comprou, por que tu não fala mais? Né? A gente veio falando... o meu pai trabalha com venda de carros há muito tempo, né? Falou, cara, o que a gente já... cliente desistiu depois de ter comprado a ideia. Não, beleza, vou comprar esse carro. Não, porque daí esse carro tem roda 17. Ah, não, mas essa roda é muito pequena para esse carro. Então, não gostei. O cara já tinha comprado, a pessoa já tinha comprado, né? Então, às vezes, você está fazendo entrevista ali, falou o negócio e aí quer agregar valor. Não, mas aí eu quero ser gestor, o meu negócio é estratégia. Opa, peraí, para essa pessoa que a gente não tem a posição. Então, também cuidar que nem sempre falar muito, tentar ficar agregando, achar que está agradando o entrevistador, né, ou o gerente, o gestor daquela área, também nem sempre é uma boa ideia. Aqui entra muito da dica da Thaís, né? Falar demais sobre o que tá no requisito da vaga nunca vai ser demais, porque muitas vezes a pessoa acaba nesse lugar que o Bruno trouxe, buscando se diferenciar dos outros candidatos. Não, porque eu tenho tudo o que é preciso, mas eu também gosto de estratégia, eu também sei de estratégia. Mas ela foca tanto em se diferenciar dos concorrentes que ela esquece de mostrar por que ela é a melhor pessoa para aquela vaga e por que ela é a pessoa daquela vaga. Eu gosto bastante de fazer essa pergunta, né? Por que tu é a pessoa para essa vaga? Adorei essa pergunta. Por que você é a pessoa para essa vaga? O que você responderia, hein? Deixa aqui nos comentários. E até se o RH não te fizer essa pergunta, engata no teu pitch, ó. Eu sou a pessoa para essa vaga porque e traz ali, né? Faz o seu pitch de elevador. Aí muito, né, como o Gabriel disse, a gente tá ali se vendendo, né? Num processo seletivo, não adianta. Então tem que ter o seu slogan, tem que ter... Uma proposta de valor muito bem definida. Sim, o que te diferencia, né? Mas assim, eu acho legal esse ponto que vocês trouxeram, porque é o que você se diferencia. A gente está falando muito de soft skills, né? O que você tem na sua personalidade, nos seus talentos, nas suas competências. E muita gente quer falar o diferencial técnico. E é aí que acaba, às vezes a pessoa acaba sendo até confusa e prolixa demais, confunde. E quando é, às vezes, um profissional de RH mais júnior, ele não consegue nem avaliar. Né? Você sai tanto ali do script dele, dos pré-requisitos ali, que você acaba ficando como um profissional, te deixam no limbo, porque você não foi claro em dizer os requisitos ali da função, da vaga para a qual você está se candidatando. Claro que tem muita gente também que é entrevistado não sabe a vaga. Não sei se, né? Às vezes tem empresa que tem vaga sigilosa, vai fazer entrevista com um headhunter ou com um recrutador de uma consultoria. Você tem que ter um script padrão dali, né? Mas alguma pista você tem, que são os pré-requisitos que você viu ali na internet, por mais que sejam genéricos. Você vai enfatizar aquilo e daí ali é um pouquinho de você também ser honesto com aquilo que você faz, com o profissional que você é, né? E perceber nas entrelinhas o que o recrutador está buscando. Eu gosto muito de quando tem perguntas, quando o candidato faz perguntas. Eu gosto muito. Porque aí demonstra interesse, demonstra curiosidade, demonstra que ele também está, dessa forma, fazendo perguntas, se posicionando. Porque no final de tudo, você tem interesse naquele candidato e aquele candidato precisa ter interesse também na sua empresa. É uma mão dupla ali, né? E a partir do momento que o candidato também se posiciona do tipo, me conta um pouco mais de como é que vocês chegaram nessa solução. O que fez vocês pensarem que
ter uma plataforma completa para gestão de pessoas seria o melhor caminho nesse mercado? Qual é o grande benefício de você ter avaliação de desempenho, DP, pesquisa de clima, OKR, gestão de objetivos e metas, recrutamento, tudo em um lugar só? Gamificação, por que isso tudo é gamificado? Eu acho que demonstra interesse em entender o negócio como um todo. E até no sentido de, será que eu quero mesmo entrar nessa empresa? No sentido que quem está entrevistando também fica com aquela dúvida do tipo, será que ele também vai me escolher? Porque muitas vezes dá só aquela sensação que o RH é só que está no controle do jogo. Mas não é bem assim, né? O candidato também tem que assumir o seu papel no jogo, que também é de controle. Que é a vida dele, é o tempo dele, né? Que ele vai estar colocando ali. E muitas vezes a gente está tão preocupado em ser escolhido, que às vezes a gente esquece, enquanto candidato, que a gente também tem uma escolha. Sim. Perfeito, perfeito. E aqui até entra, né, a questão que a gente falou muito sobre pesquisar, sobre a empresa, né? Mas isso não quer dizer que você não possa perguntar sobre a empresa na Sim. entrevista. É aquilo, né? Tem uma estratégia que a gente usa bastante em vendas. Não vai perguntar algo que, se tu entrar no site ou no LinkedIn, vai ser a primeira coisa que vai estar escrita. Mas faz uma primeira filtragem, pesquisa um pouquinho e pergunta algo sobre a empresa. Porque daí casa com o que o Gabriel disse, né? Mostra o quanto tu tá interessado em saber um pouco mais do que tem disponível nas mídias ou em qualquer fonte que tu venha buscar. E mesmo no caso de vaga sigilosa, tu consegue daí perguntar um pouco mais, né? Sobre o perfil da empresa. Fiquei na dúvida, né? Poderíamos detalhar um pouquinho mais se é uma empresa mais tradicional, se é uma empresa mais inovadora, para que eu possa trazer aqui situações nessa entrevista que tenham mais conexão com o processo que você está tocando, né? Headhunter. Então, assim, poder trazer isso, perguntar, não ficar também muito naquela posição de eu estou sendo avaliado, eu não posso falar nada, eu não posso perguntar. Pelo contrário, né? Eu acho que o Gabriel reforçou esse ponto que é muito legal, que é volta aquele ponto de mostrar o interesse, né? E aí tem que separar. E é uma linha que não é tênue, eu acho que é uma linha bem separada, isso que a Rafa reforçou, que é da pergunta que é óbvia e da pergunta que não é, e tu realmente tem uma curiosidade por aquilo, né? Então, não conhecia... Vou fazer uma entrevista para trabalhar lá com a Thaís. Tá escrito assim, ó, T-Targa, carreira e recolocação. Aí eu falo... Thaís, pô, legal, eu sou o Bruno, eu vi que tu trabalha com RH, vi no LinkedIn que tu trabalha com RH. Com quem que tu trabalha? Pô, não estudou nada. Não foi no... Eu já fiz uma entrevista que a pessoa falou, era a segunda entrevista, falou, é uma empresa de arquitetura, né? Eu falei, é um pouco diferente. A gente gosta de ambiente bonito e tudo, mas a gente trabalha com pessoas. E é diferente fazer essa pergunta, de fazer uma pergunta do tipo, né, eu entendo completamente o que a Thaís trabalha, eu vou fazer uma pergunta mais, que pode ser muito específica, assim, eu trabalho mais com executivos ou com, né, ou cooperação, né, ou curiosidade mesmo, já trabalhou com alguma multinacional? Ou seja, a pessoa está curiosa daquilo, deve ser muito legal trabalhar. Sim. É diferente a pessoa... Não, mas trabalha com arquitetura ou RH? Fiquei em dúvida. RH nem tava no jogo, entendeu? Pra ela entendi. Era arquitetura. Não, acho que a Thaís era RH da empresa, T-Targa arquitetura. É assim, decepcionante. Porque quando você está entrevistando, você quer aprovar a pessoa. Porque, claro, é um trabalho a menos, você achou, resolveu o seu problema. Sim. E daí você está internamente torcendo, assim, para a pessoa dar as respostas mais de acordo, né? E daí, e ainda mais a gente que é tipo dono da empresa, que se sente... a gente tem uma relação até mais emocional com a marca, né? E daí alguém vem e confunde nessa proporção. Tem algumas coisas lá na Feeds que é o seguinte, a pessoa entra na empresa e fala... Gostei do Tucano, tá desligado. Desligado. Ou cadê o Tucano? Não é Tucano. Cadê o Tucano? Pessoal, é o seguinte, dentro da Feeds, você vai ver que existe uma ave. Essa ave é um papagaio. Por que é um papagaio? Porque o papagaio é o único animal sem bater na câmera que fala. E nós, enquanto Feeds, melhoramos a comunicação dentro da empresa. Isso aí. Perfeito. E aqui, ó, você vê que a produção ela é fantástica. Você fala sobre o people, que a gente vende people, né? Do nosso mascote, e ele aparece assim, né? Uau, vem voando. Fantástico, vem voando. Então, pessoal, isso aqui
É um papagaio, obrigado. Aí fala, não, um tucano. É um Tá desligado, é tucano. automaticamente reprovado. Mas não é biólogo. É uma arara e tal. Aí você fala assim, Gabriel, mas pode confundir? Pode, mas né? é Acho bom que eu dar uma confundiria, olhada. gente. Pode, Não Dá uma pode. olhadinha, né, dentro do processo seletivo lá. É bom dar uma olhadinha nas redes sociais, que o pessoal, o Lipe, a Isa, vai estar publicando lá que o Pipa é nosso papagaio. Então, Teve uma época que poderia não estar tão claro, mas hoje já tá tem evidente, né, audiência? E o que vocês têm para finalizar o nosso podcast? O que vocês querem falar sobre a plataforma? Como que já está sendo comercializada? Como que a gente faz para encontrar vocês, para cadastrar o currículo também, para trabalhar com vocês? Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a plataforma, que eu acho uma coisa muito importante. É um lançamento muito recente da Feeds, né? Como a gente comentou, a Feeds nasceu focando, olhando para engajamento e desempenho dos colaboradores. Mas sempre tivemos uma visão muito clara, Thaís, todo mundo que está nos acompanhando, de criar o ciclo completo, cuidar do ciclo completo da vida do colaborador. E recrutamento e seleção estava nessa visão de médio e longo prazo da plataforma da Feeds. Então, hoje a gente tem toda a parte de gestão de clima, de engajamento, a parte de desempenho, avaliação, gestão de objetivos e metas, admissão digital, Olerites, tudo mais, e o recém-lançamento, então, Feeds Recrutamento e Seleção. Uma coisa muito legal é que a plataforma é toda integrada, isso é muito importante, né? Então, o candidato, depois que ele passa pela plataforma de recrutamento e seleção da Feeds, ele automaticamente já cai no sistema de admissão, que é todo digital e tudo mais. Então, a gente quis cuidar dessa experiência, coisa que a gente comentou algumas vezes aqui dentro do podcast, que a gente entende a importância da experiência do colaborador. A experiência do colaborador não começa no primeiro dia de trabalho, começa no recrutamento e seleção, né? No site de vagas que ele atende lá. Então, a nossa plataforma olha muito para isso, de ter um bom site de vagas ali, a página da empresa, para a pessoa poder facilmente entender o que é a empresa, acesso às redes sociais da empresa, o histórico das vagas, a descrição. Né? Ele pode se candidatar ali pelo próprio site da vaga daquela determinada empresa. Depois vai passar para uma plataforma super simples. Isso foi um foco, a Rafa e o Gabriel comentaram sobre isso, né? De trazer essa experiência que fosse olhando para o candidato e não só para o RH, e dando tudo certo ali, ele já cai direto dentro da plataforma da Feeds e consegue fazer todo o processo ali. Então, essa visão toda integrada e tudo digitalizado, acho que facilita bastante para a experiência do colaborador. Volto a dizer que a gente se preocupa desde o começo. Então, quando a pessoa está entrando num dos nossos clientes, por exemplo, né, ou na própria Feeds, que a gente também usa a nossa plataforma, a questão da experiência lá no começo, desde a parte que ele está se candidatando, o tipo de resposta que ele vai ter, até o processo de admissão. A gente sabe que tem uma burocracia que precisa, né? Documentação, precisa enviar documentação, fotos e tudo mais. Hoje é tudo digital, então a gente tem que fazer toda essa plataforma super integrada para facilitar essa experiência do colaborador, do candidato. Eu acho que a Feeds ela vem para automatizar tarefas que o RH não precisa ficar investindo tempo. Ele precisa investir tempo no que ele sabe fazer de melhor, que são cuidar das pessoas. E a Feeds, com essa automação de algumas tarefas, torna o RH muito mais estratégico. Então, acho que esse é o grande benefício que a Feeds traz, com toda uma plataforma completa, com todas as principais soluções em um lugar só. E eu brinco que é um verdadeiro parque de diversões da gestão de pessoas. Então, você tem um ambiente para reconhecer, você tem um ambiente para enviar e solicitar feedbacks, tem um ambiente para indicar o direcionamento, para as pessoas entenderem para onde a empresa está indo, para onde cada área está indo. Você tem uns ambientes de pesquisa para fazer com que as pessoas se sintam parte da empresa. E toda essa inteligência, essas informações se transformam em dados para ajudar o RH a tomar melhores decisões. A chegar e estar numa mesa com a diretoria e trazer gráficos, relatórios, dados que vão indicar que aquele feeling que ela tem, aquela sensibilidade, né, aquela intuição faz sentido porque está apoiada em todos esses dados. Então, eu acho que isso ajuda muito e muda muito a vida do RH, olha no antes e o depois da Feeds, né? Sim, perfeito. E para que funcione para o RH precisa de pessoas, de dados e precisa que ela seja agradável para o colaborador, para que ele responda às pesquisas, para que ele faça o onboarding, né, absorva o conhecimento. Então, fechando, né, essa proposta,
o RH precisa das pessoas e a plataforma ajuda o RH a se aproximar desses colaboradores, desses candidatos, para que torne esse trabalho do RH mais estratégico. Perfeito. Gratidão pelo tempo de vocês, pelas informações que foram muito generosos aí para os nossos ouvintes. E espero em breve, quero visitar vocês, né? Sim. Quero estar mais próxima, acompanhar de perto, que certeza que vai ser sucesso esse lançamento. E para você que esteve aqui até agora, um beijo, até o nosso próximo episódio. E acompanhe aqui os comentários, deixa o seu comentário, a gente vai deixar o link aqui da empresa e até o nosso próximo episódio. Um beijo.